bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Uma pequena falha técnica no começo, mas faz parte aí, porque estamos na quarta-feira, dia de inflação, gente. A gente teve uma aceleração, mas a gente vai explicar para vocês da onde que veio essa aceleração. Vamos explicar também aquele impacto que você pode ver toda vez que a gente fala de inflação aqui, se aumentou a feira que você faz, o açougue, o supermercado. Então a gente vai explicar tudo isso. A gente também vai falar da aprovação do Galípolo pelo Senado, depois da sabatina que durou horas aí. Vamos falar então os principais pontos que a gente tem, que a gente teve aí de novidades no dia de ontem. Vamos falar também sobre FGTS, um assunto polêmico. Está sendo discutido aí o fim do saque aniversário. A gente vai explicar para vocês por que isso pode ser bom para você, sim. Então a gente vai explicar tintim por tintim toda essa polêmica. Mas antes de tudo isso, né, a gente vai dar aqui, se eu não me engano, a gente falou bom dia para as redes hoje ou não? Não falamos bom dia para as redes, então perdão aí pela minha gafe, foi atrapalhado pela falha técnica, então queria também dar bom dia aí para o pessoal aí da TV UFMA, que vê a gente em São Luís do Maranhão, também vê a gente da Pop TV aí, de Porto Alegre Sobradinho. Então, depois desses pequenos problemas de começo, a gente está aqui com o Presley aqui para falar aí também de economia no dia de hoje, né, Presley? Bom dia. Bom dia para toda a nossa audiência, sejam muito bem-vindos ao Mercado Investimentos. A gente vai estar conversando hoje sobre várias coisas, como o André comentou, tem muita coisa para a gente discutir aqui, tem sabatina, o que a gente pode esperar do Galípolo, tem o FGTS, vai acabar o saque do aniversário do FGTS, vai continuar, a gente vai estar descontando aqui um pouco, e também a gente vai falar das bolsas asiáticas, não é, André? Vamos falar sim das bolsas asiáticas, mas antes de tudo isso a gente pode passar para a agenda do dia, né? Porque tem muita coisa aí, saiu muito dado, principalmente no Brasil hoje, né? Então o mercado bem interessado aí no IPCA. A gente teve aí que antes da abertura de mercado, a PepsiCo divulgou também o balanço corporativo nos Estados Unidos. Às 5 horas da manhã a FIP já lançou o IPC, que é o índice de inflação da FIP, mais para o primeiro quadricemana aí desse mês aí de outubro. A gente tem que na Suíça, às 5h30 da manhã, uma fala importante de Frank Elderson, que participando de um fórum aí econômico, ele é um membro do BCE, então ele falou nesse fórum econômico aí sobre política monetária do Banco Central Europeu. Às 8 horas da manhã, você teve o IGPM de outubro do primeiro decêndio sendo divulgado também na FGV, então os índices de inflação dominando a agenda brasileira, e PCS, que é o índice semanal aí da FGV, também aí sendo destaque, aí sendo divulgado às 8 horas da manhã pela FGV, e o IBGE divulgando aí seu bloco aí de índices inflacionários, como o IPCA de setembro, agora no mês de outubro, aí às 9 horas da manhã, o INPC e o INCC, que é o Índice da Construção Civil. Então, você teve diversas divulgações de índices inflacionários, sendo grande destaque, pelo menos nessa primeira parte da manhã. A gente tem mais aí para a gente falar, né? Que a gente tem que o presidente de Atlanta, do Fed de Atlanta, o Rafael Bostic, está discursando também em evento fechado, Associação de Construtores de Casas da Grande Atlanta, e a gente está com uma preocupação bem grande, a gente vai falar na abertura de mercados também, o que está acontecendo, porque você tem essa aversão maior aí pelo risco por causa de novas indefinições sobre o futuro da taxa de juros nos Estados Unidos. O presidente do Fed de Dallas, a Lori Logan, falando também em evento promovido pela Shell dos Estados Unidos, também vai falar de política monetária, então muito no radar aí presidentes do Fed. A gente tem, por exemplo, 11h30, presidente do Fed de Chicago, o Austin Goodber, falando aí no simpósio de pagamentos de Chicago, o presidente do Fed de Richmond, né, o Tom Barkin, também discutindo aí questões aí de política monetária também em simpósio. Então você vê que essa segunda parte do dia aí muito voltada para falas de dirigentes e presidentes do Fed nos Estados Unidos. Isso aí está deixando os mercados bastante receosos, bastante contidos, pouca liquidez aí, inclusive gerando pequenas quedas aí nos mercados mundiais, alta no dólar aqui, mas a gente explica com mais calma depois. Também temos que o Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulgou os estoques no atacado de agosto. Os estoques de petróleo também foram divulgados nessa manhã aí, dessa semana até do dia 4/10, aí a gente tem essa marca aí. Eu acredito que tenha mais a terceira parte da agenda agora, né, para a gente finalizar. Então você tem aí que Taiwan, você tem aí que depois do final do dia a gente vai ter a Taiwan, a TSMC, eu prefiro falar isso porque o nome é muito complicado, está divulgando os dados de venda de setembro, isso daí pode dar uma balançada nos mercados amanhã, principalmente os mais ligados
ao Ocidente, aí também mais ligados à tecnologia, então também entra no fluxo aí. Mas a gente tem mais presidentes do Fed falando aí, o presidente do Fed aí, vice-presidente do Fed, Philip Jefferson, a gente tem aí presidente do Fed de Boston, a Susan Collins, o presidente do Fed de São Francisco, a Mayday também, todo mundo falando aí sobre política monetária num congresso, num outro, num seminário, então, muito voltado para essas falas de presidente do Fed. O Banco Central vai divulgar hoje às 2h30 da tarde o fluxo cambial dessa semana e você tem, então, inclusive aí que o Fed vai divulgar a ata da última reunião de política monetária aí do FONC. Então, presidentes do Fed aí deixando os mercados internacionais bastante tensos e aqui no Brasil a inflação como a principal pauta, né, Fresley? Pois é, e inclusive é muito importante sempre a gente lembrar que esses dados de inflação impactam o seu bolso. Então, sempre ficar de olho no que está acontecendo vai ajudar você, inclusive, a repensar nas suas trajetórias ali, no que você vai fazer, quanto que isso vai te afetar, porque, afinal de contas, é o seu dinheiro. Mas, como o André também comentou, está rolando muito bafafá ali no cenário internacional, muito presidente falando, de Fed também falando, mas na Ásia também as bolsas estão igual jaca caindo. Então, o André vai contar um pouco mais pra gente, né, André? Exatamente. Tem um viuvaço aí que a gente colocou aqui, porque estava todo mundo muito animado, todo mundo muito feliz com os anúncios aí sobre o pacotaço aí que a China ia promover para aumentar os estímulos aí para tentar chegar em 5%. E as expectativas foram frustradas aí porque o mercado viu que esse pacotaço não serão tantas medidas assim tão incisivas, veio abaixo do esperado quando deram a divulgação detalhamento desse pacotaço. E você teve que ontem o Hang Seng, lá, a bolsa de Hong Kong, já teve uma queda expressiva, quase 10% de queda, justamente porque você teve toda essa euforia da última semana sendo computada somente no Hang Seng, e aí veio a queda. Aí a gente teve que ontem o Xangai Composto, que passou a semana inteira fechado por causa de feriados na Ásia, conseguiu pegar uma certa animação ainda, uma rabeira da animação, então alguma coisa que ficou aí daquele otimismo lá, daquele otimismo acumulado naquela última semana, mas hoje já foi tudo para o saco. Hoje a gente já tem aqui, vamos colocar até na tela para vocês aqui o Xangai Composto, que você teve aí essa alta expressiva aí nessas últimas semanas, você teve essa reta, esse platô que a gente está vendo é justamente o feriado longo que teve lá, aí você teve mais uma pontinha subindo aí nessa última semana, mas a gente já vê que ela está fazendo o V, então perdeu todos os ganhos que você teve ontem com uma queda de 6,85% em um único dia. Os mercados chineses da China continental ou Hong Kong estão bem decepcionados com o pacotaço aí e você tem essa queda aí que foi bem considerável nesses mercados. Mas a gente tem os mercados mais voltados também para o Ocidente, principalmente o COPSE, né? E você está tendo, então, essa mesma aflição que a gente está vendo nos mercados ocidentais aí, com todo mundo receoso, esperando falas de presidentes do Fed, ata do FONC saindo hoje para saber o que você vai fazer, o que pode esperar, qual sinalização, vai cair 0,25%, vai cair 0,5%, então a Ásia seguindo muito aí esses temores, né? Esse mercado bem receoso que a gente vê aqui no Ocidente, né, Presley? Exatamente. E sempre que há esse momento assim de incerteza, geralmente a galera tende a economizar mais, né? Principalmente quem tem muito investimento, muito dinheiro. Então é um período ali que a gente precisa sempre ficar antenado para saber o que pode esperar da economia como um todo. Inclusive, a gente vai comentar também sobre a questão do IPCA que saiu hoje, quentinho, tal qual o pão francês de manhã, né? Exato, subiu 0,44% o IPCA em setembro. O vilão do dia, a energia elétrica. E, na verdade, o vilão do dia, da semana, do mês, do ano, as questões climáticas. É isso que está afetando nossa inflação e a gente não tem poderes mágicos aqui da Selic, não vai conseguir fazer chover, não vai... Quem diria que queimar para plantar boi ia dar esse tipo de resultado, né? Quem diria? E olha só, bem colocado por você aqui, que a gente vê aqui quais são os principais problemas que a gente está tendo aqui na inflação nesse momento. Ó. Você vê que justamente carne está subindo bastante, carne que é justamente uma das muito produzido numa das regiões mais afetadas, que é o Cerrado brasileiro. A gente tem que leite que sai também de gado.
também aumentando, quem diria, né? Quem diria que está aumentando bastante. Óleo de soja, porque também é feito lá naquela região de grande estiagem. Frutas, a gente está vendo aí que é muito produzida as frutas na região do norte de São Paulo, do sul de Minas Gerais. E essas frutas aí também estão sofrendo bastante aí com esse período. A gente vê o etanol vem da cana-de-açúcar subindo, né? Porque será que queimar todo o interior de São Paulo, toda a produção açucareira aqui, não ia dar problema? Sim, deu problema em relação a isso. E a estiagem, a energia elétrica foi um grande problema, justamente porque a gente está numa seca muito braba. A gente tem que a nossa energia elétrica é produzida a partir de hidrelétrica. Quando não consegue fazer isso, a gente liga o sistema energético, a gente ligou o sistema energético /2, né, bandeira vermelha nível 2, que é a ligação quase que total do sistema de termoelétricas no norte e nordeste do Brasil. E com isso, o custo de energia fica muito mais caro, além de poluir muito mais o ambiente, ser uma produção de energia muito mais suja. Isso aí eleva consideravelmente o preço da energia. Mas a gente vê que os alimentos eles tiveram um bom comportamento aí, né? Principalmente aqueles hortifruti granjeiros que são produzidos perto dos grandes centros. 1,42% de queda de feijão, a batata 6,56%, o tomate 6,58% de queda, cebola 16,95%, a cenoura 10%, hortaliças 2,18%, aves e ovos 0,27%, até a gasolina deu uma pequena queda, 0,12%. Então, o que a gente vê o quê? O que está gerando inflação aqui no Brasil? Questões climáticas, né? Exatamente. E como a gente pode observar aqui no gráfico, eu acho que vai ser a temporada da gente fazer sopa de cebola, né? Porque com a cebola, mais a cenoura e também o frango ali, colocar um frango no meio e fazer uma sopa, acho que vai ser a saída. E como o André comentou, a questão climática como um todo acaba afetando. Então, a parte de seca, queimadas e tudo mais, faz esse resultado parecer para a gente, às vezes, muito abstrato, se a gente imaginar apenas as questões como números, mas se a gente analisar como prática, no dia a dia, e locais principalmente que não estão tão próximos da gente, como os locais que o André também citou, a gente pode observar que para chegar na nossa mesa esse preço vai ficar muito mais caro. Se a gente fizer uma comparação com os últimos 12 meses, tivemos um aumento de mais de 4%, e em comparação com esse mesmo período do ano passado, nós temos uma inflação também maior. E isso acaba prejudicando principalmente as pessoas de baixa renda, por conta, até mesmo como a gente pode observar aqui, da composição dessa inflação que gira em torno dos alimentos, né, André? Principalmente vai ser uma inflação muito pesada que mesmo os alimentos não tendo tanto peso, né? A gente tem alguns alimentos mais voltados a essa produção não tendo tanto peso, mas a energia elétrica é uma coisa que todo mundo paga. Exatamente. E pesa muito mais para pessoas com menor renda. Vamos colocar aqui aqueles gráficos que a gente mostra aqui como que é a inflação nos locais que você faz compra, no açougue, na feira, no supermercado não é a entidade mágica que a Faria Lima segue, nos boletos, no lazer. Então a gente vê justamente o quê? O que está subindo? O açougue, justamente que as carnes estão muito mais caras por causa da questão climática. Então você teve uma alta, a gente viu das carnes no geral de mais de 2%, mas o açougue como um todo, a gente coloca também alguns embutidos, a gente coloca carne de frango, alguns suínos também no meio disso tudo. Você teve uma alta de 1,65% no custo para fazer o açougue esse mês. Nos últimos 12 meses, o açougue que vinha caindo consideravelmente, a gente mostrava aqui para vocês, a gente já tem uma leve alta agora de 2,8%, mas abaixo do que a gente tem de inflação acumulada, que tem 4,42%. A feira, que é o hortifruti granjeiro, basicamente, hortaliças, frutas, leguminosas e tudo mais, mesmo com a alta das frutas, ela ainda conseguiu apresentar uma certa baixa, de 0,77%. Mas ainda assim, ainda está muito pesado se a gente pegar no acumulado 12 meses. A gente está com um problema climático desde o começo do ano, a inflação de alimentos é o grande vilão do ano, mesmo a gente tendo agora outros problemas mais evidentes, mas a inflação de alimentos, pelo menos nos 6 primeiros meses do ano, foi muito pesada. Então a gente tem um acumulado de 13,49%, ou seja, a feira está quase 14% mais cara agora em setembro de 2024 do que estava em setembro de 2023. O mercado, que é o supermercado, teve uma alta de 0,55%, fazendo com que agora o acumulado de 12 meses chegasse a 4,57%. Quando a gente coloca isso, também coloca itens de bazar, limpeza, congelados, alimentos
industrializados e tudo mais também nesse mercado. Os boletos subiram 0,98% nesse mês e você já tem, então, 5,40%, né, 5,54% dos boletos nesse momento. E isso aí é reflexo justamente da alta do preço da energia elétrica, que puxou muito o preço dos boletos, das contas que a gente paga todo santo dia, e também de outras taxas como aluguel subiu bastante esse mês, a gente teve também uma certa alta na tarifa de água, então foram esses boletos que acabaram surgindo, foram mais as tarifas públicas que subiram. E olha quem diria que todo mundo fala de uma inflação muito forte de lazer, de uma inflação muito forte de serviços, e lembrando que quando a gente está falando disso, é o emprego que você tem aí, você que trabalha com serviços, que oferece serviço, que trabalha num bar, num restaurante, tem um barzinho, um restaurante, um cabeleireiro, uma manicure, um encanador, um pedreiro, esse tipo de serviços aí que quando você aumenta a Selic, que ajuda a controlar a inflação, porque daí você perde seu emprego, perde sua renda e você controla a inflação a partir disso. Então, é os sacrifícios necessários para você criar isso. Então, esse tipo aí de coisa que está acontecendo é justamente a Selic controla aí. Mas olha, teve queda no lazer. O lazer caiu nesse mês, então cadê a inflação de serviços? A economia brasileira subindo tão acima do esperado. Então, cada vez mais que a gente observa a inflação, a gente vê mais que são problemas de oferta, não tem nada a ver com problemas de demanda. Aliás, a demanda muito reprimida ainda não está tendo elevação. E mesmo quando teve elevação, a gente falou para vocês, existem certas inflações que são inflações que refletem uma melhora na vida das pessoas. Então, existem inflações a serem combatidas e inflações, que eu adorei a frase do Diego, o economista que falou, eu vou repetir sempre ela agora, toda vez. A inflação é um certo preço a se pagar para o desenvolvimento de um país. Então, não é toda inflação, óbvio, mas uma inflação de serviço e demanda um pouco mais acelerada, a gente aceita. E nesse caso, nem isso está tendo, então a taxa Selic só vai depreciar o que já está depreciado, né, Presley? Sim, é uma dor do crescimento, né? De fato, a gente acaba passando por esse processo de crescimento. E quando a gente está falando desse aumento da taxa de juros, é meio que o Banco Central tentando diminuir a inflação na base da paulada. Só que esquecem de falar que é na nossa cabeça e não, de fato, na inflação. Até porque, se a gente, como o André comentou, nós temos ali inflação de demanda, que é quando nós, sociedade como um todo, queremos comprar mais. No caso da energia elétrica, para usar como exemplo, nós não estamos consumindo mais energia elétrica de uma forma prática para poder aumentar esse tanto. Mas o problema é onde? O problema é na linha da oferta. Por quê? Óbvio, produzir energia está ficando mais caro agora por conta das questões climáticas, secas e tudo mais. Então eu te pergunto, é a mesma coisa que você tomar um remédio para dor de cabeça, para um ferimento no joelho. Será que vai adiantar? Então a gente precisa pensar um pouco nisso e, inclusive, é essa deixa que a gente vai ter agora para falar do que aconteceu ontem com a sabatina com o novo presidente do Banco Central. É presidente a partir de janeiro de 2020. A partir de janeiro, estou adiantado, desculpa. Sim. Mas agora aprovado já está, só está esperando lá no cargo lá, né? Então, mas a sabatina foi muito focada, principalmente nessa questão de independência do Banco Central, foi muito focada na impossível interferência de Lula na questão de definição de taxa Selic. Ele falou, se precisar subir a inflação, vai subir. Ele falou também muito sobre a questão de bets, falou que a bets é um problema, mas não é papel do Banco Central corrigir, regular esse mercado, então tem que ser via executiva a regulação desse mercado. Também falou um pouco aí do estudo lá, falou que aquele estudo que o Banco Central produziu, que a gente até reproduziu aqui, tem alguns problemas metodológicos, e sim, tem alguns problemas metodológicos, então é preciso de maiores detalhes, ser bem feito aquele estudo, então não dá para você ter tanta visão que parece que o estudo foi mais para falar mal de Bolsa Família do que falar mal das bets no final das contas, né? E a gente mordeu a isca, infelizmente, até que a gente mordeu a isca desse estudo, mas a gente não teve tempo de abrir. Aliás, ninguém abriu isso. Quando todo mundo foi tentar abrir o estudo, que viu que o estudo não era completamente fechado, não dava para fazer nada. Mas eu acho que uma sabatina que foi bem tranquila, né? Não falou muita coisa, nada além do esperado. Sim, estava dentro do esperado, né? Acredito que as perguntas e até a própria questão dos problemas que ele talvez enfrentaria na gestão dele, porque afinal de contas ele fica agora durante os próximos 4 anos, pegando tanto o governo Lula quanto o próximo que virá. E as perguntas basicamente giravam em torno dessa questão da intervenção, porque o Banco Central, por definição, ele é
autônomo, ele é independente, né? O que significaria isso? Basicamente, ele não pode atender a necessidades, a desejos políticos. Isso para que ele consiga atingir o objetivo de fato, que é controlar a inflação. Então, ele foi muito perguntado sobre essa questão para saber o tanto que o Lula ia meter o bedelho ali nas decisões, porque esse é o maior embate. Inclusive, o próprio Campos Neto e o Lula trocavam farpas direto, justamente pela situação da taxa de juros. Um falava que tem que abaixar, outro falava que tem que aumentar, e aí você via aquela bagunça danada, ninguém sabia entender o que estava acontecendo direito, por causa da inflação principalmente, e talvez agora ele vai ter mais um tipo de desafio por conta da ancoragem da inflação, que para as projeções indicam tanto para 2024 quanto para 2025, a inflação vai sair, vai estar um pouquinho ali acima da meta. E ele que já sinalizou que talvez poderia aumentar ou talvez ia fazer uma moderação ali na taxa de juros, vai ter esse desafio pela frente, que é controlar a inflação com uma taxa de juros que não asfixia a economia. Porque uma taxa de juros alta fica mais caro para você comprar casa, para você comprar carro, para a empresa investir e ajuda, obviamente, as pessoas que têm mais investimentos atrelados à Selic. Só que se a gente levar em consideração que a gente precisa do nosso salário para ter o ganha-pão para conseguir investir na Selic, se a gente não tiver trabalho, se a gente não tiver economia, atividade econômica girando, não vai adiantar de coisa nenhuma, né, não, André? Exatamente. Ele até focou muito, só para a gente dar uma finalizada rapidinho aqui, na questão aqui, tipo, dos 3%, que ele até falou que é bem real a taxa de 3% a meta, né? Mas falou, mas não foi eu que tracei. Eu já peguei isso pronto, tá? Eu sei que eu acho um pouco irreal, mas eu já peguei isso pronto. Vamos ver o que a gente pode fazer com isso. E, Presley, já entrando nessa coisa aí de questão de investimentos e tudo mais, eu acho que é bem interessante a gente falar sobre essa nova lei que está sendo proposta aí pelo governo do FGTS, que estão querendo acabar com o saque aniversário do FGTS, né? E você usar a multa do FGTS como garantia de consignado. Eu acho que a parte mais importante que a gente tem para discutir é a questão do saque aniversário, que muita gente vê como algo positivo, tanto para a economia como um todo, porque fala que aquece a economia, que ajuda também, dar o dinheiro na mão do trabalhador para ele fazer o que ele quiser, mas a gente não é bem assim que funciona, que a banda está tocando, né? Exatamente. Por definição, a gente precisa lembrar que o FGTS é o Fundo de Garantia, né, de Tempo de Serviço, que ele funciona para quê? Para dar aquela assistência quando a situação aperta para o trabalhador. E se a gente levar em consideração que nos últimos anos, depois dessa liberação do saque aniversário, as pessoas estão usando para comprar blusinha, para comprar videogame, para comprar coisas no geral, que não necessariamente correspondem com a necessidade primária disso. E o que isso dificulta, principalmente quando a gente está levando em consideração os principais afetados nesse momento do desemprego, né? Que é onde a corda rebenta, geralmente é no laço mais fraco, que as pessoas, quando usam esse dinheiro, acabam perdendo o acesso, acabam perdendo também esse fundo e acabam ficando desprotegidos. Então, várias vezes eu já vi vários comentários das pessoas que pegaram esse saque e fizeram o saque, na verdade, e acabaram se arrependendo porque no momento da necessidade de fato, acabou que as coisas desandavam. E é por isso que a gente precisa analisar com calma na hora de ter essa decisão. Porque o saque aniversário da FGTS, ele foi criado para tentar fazer ali, dar um chorinho na economia, jogar ali um pequeno sal, um pequeno tempero, mas no final das contas ele pode até se tornar mais caro porque ele pode gerar endividamento, que é o que aconteceu bastante nos últimos anos, né, André? Sim, e tem um outro lado, que é o lado da questão aí, vamos dizer, um lado mais macroeconômico também, que é um grande problema estrutural da economia brasileira, que é o seguinte, que você tem uma diferença entre o que seria o crédito de curto prazo, que é o que o setor comercial brasileiro faz, né? A gente está falando dos grandes bancos, que é aquele empréstimo que você dá para um consignado, para comprar uma casa, para comprar um carro. Aliás, a casa mesmo já tem esse problema, porque a casa é geralmente financiada pela Caixa, né? Então, não usa o FGTS, mas usa as cadernetas de poupança para usar isso como fundo emprestável. Mas voltando, então, a gente pegar um consignado, um carro, um empréstimo pessoal, ou até um empréstimo empresarial que vai durar seus 5 anos no máximo, você não precisa de um fundo, uma garantia, um fundo, você consegue se alavancar sem grandes problemas. Ou seja, você não precisa de dinheiro guardado no cofre do banco para você realizar esse empréstimo. O banco ele consegue
com os mecanismos de proteção que ele mesmo cria e tudo mais, com o fluxo que ele tem, ele consegue fazer esse empréstimo sem grandes problemas, então ele não precisa de dinheiro no caixa, somente aquele obrigado pelas leis da Basileia e tudo mais, das regulações, para fazer isso. Então você tem então que o nosso sistema bancário privado, ele é um sistema que está preparado para fornecer crédito em curto prazo. Só que a gente sabe que investimento você não consegue investir com só 5 anos de empréstimo. Você precisa de empréstimos de 10, 20. Itaipu foram 40 anos de financiamento, para vocês terem uma ideia. E para isso você tem que ter dinheiro, estoque de dinheiro guardado no cofre do banco, de uma maneira um pouco mais simplista, ou chula até de falar, mas dinheiro guardado no banco. E quem consegue emprestar no longo prazo aqui no Brasil, quem quer emprestar no longo prazo? Porque, na verdade, os bancos comerciais fizeram uma escolha de não querer emprestar no longo prazo, porque eles vivem de rentíssimo, é muito mais fácil, o risco é mínimo, posso emprestar só no curto prazo, não tem grandes problemas. Então, quem quer emprestar? Justamente só o BNDES. E qual que é o dinheiro que ele utiliza para você fazer esse empréstimo? Porque você tem que ter um fundo lá para evitar problemas, porque é tão longo prazo que você precisa realmente de um fundo para conseguir compensar possíveis perdas nesse longo prazo. É o FGTS que é isso. Então, quando você tira dinheiro do FGTS, você também tira a capacidade do sistema financeiro brasileiro de se financiar no longo prazo. Você tira a capacidade de investimento do Brasil, a capacidade de fazer obras grandes, de fazer estradas que sejam financiadas em longo prazo, fazer usinas hidrelétricas, usinas solares e tudo mais. Então, esse aí é o grande problema, Presley. Sim, além disso também, existem várias instituições financeiras que acabam se beneficiando, ou seja, a gente está jogando dinheiro do trabalhador na mão de instituições financeiras que aproveitam esses ganchos de adiantamento, de falar para você ir lá e fazer com eles, coisas que você consegue fazer de forma sozinha, de forma autônoma, e acabam tirando, obviamente, o deles ali. Então, aquela questão que seria um saque para você, no momento de necessidade, numa emergência, você ser socorrido, acaba que aquilo vira dinheiro, lucro na mão do grande sistema financeiro que não perde uma oportunidade de pegar um pouco ali do nosso precioso dinheirinho. E lembrando, por mais que seja muito polêmica essa questão, porque tem muito esse discurso de que as pessoas precisam fazer o que elas quiserem com o dinheiro delas, só que no final das contas, a gente, será que tem essa base para entender mais ou menos como que funciona, por que esse dinheiro existe? Então vale a pena também refletir sobre a finalidade disso, até pelo momento em que a gente também precisa pensar em seguridade social. Presley, vamos parando por aí, mas sem antes esquecer de falar da live que vai acontecer nesse domingo aí, o Guia da Liberdade Financeira, mais uma aula do nosso querido Eduardo Moreira aí. Vai ser uma aula que vai dar o passo a passo para as melhores estratégias para você cuidar do seu dinheiro. Aí, por exemplo, você vai saber aí que a poupança não é o melhor investimento e ele vai ensinar passo a passo para você não ser enganado mais por ninguém. A gente não promete para vocês nunca, a gente tem um compromisso aqui, até porque eu também faço parte do Investidor Mestre, né? E muito dessa aula vai ser parte aí também do que a gente faz aí no dia a dia dentro do Investidor Mestre. Aqui a gente não promete para vocês nunca que vocês vão ficar ricos. Quem promete isso é coach picareta que toma cadeirada na cabeça. A gente não faz isso. A gente só promete para vocês o seguinte, que a gente vai ensinar tudo para vocês nunca mais serem enganados por ninguém, seja o banco, seja o coach, seja quem for. Então, gente, domingo às 8 horas da noite, dia 13, essa super live é para vocês. Então, clica aqui no link que está aqui embaixo, iclmercado.com.br e se inscreve aí para tocar o sininho às 8 horas da noite aí no YouTube, porque vai ser imperdível. Não tem como perder essa live, tá bom, gente? Eu vou chamar agora aí nossos vizinhos aí do Rolê ICL, que quem está hoje, Robertinha Garcia, William De Luca tá fora aí do ICL hoje, né? Não está fora do ICL para sempre, só hoje que ele não veio aqui para o ICL, então vai ser a Robertinha Garcia com o Guga Noblar. E a gente volta amanhã, 11 horas da manhã, para falar tudo aí que aconteceu, repercussões do dia de amanhã e tudo mais aí que pode acontecer até o final dessa semana, tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima. Um abraço e até amanhã. Como é que você vai alcançar a sua liberdade financeira? Não vai ser conquistando milhões, isso ninguém vai conquistar. Infelizmente essa é a verdade, apesar da internet estar cheia de golpes querendo te falar o contrário. Mas você atinge a liberdade financeira sabendo planejar a sua aposentadoria. Você atinge a sua liberdade financeira conseguindo estar amanhã sempre melhor do que você estava hoje e construindo um patrimônio. Você atinge a sua liberdade financeira saindo de uma situação de endividado para uma situação de não endividado.
E tudo isso dá para fazer se tiver conhecimento. E se tiver um plano de ação, um passo a passo, um guia. Eu preparei uma aula chamada o Guia da Liberdade Financeira. Uma aula que todo brasileiro e brasileira deveria ter. Você deveria assistir com a família inteira junto. Essa aula incrível vai acontecer domingo, 13 de outubro, às 8 horas da noite. E para participar é muito simples e é de graça.